Abram alas para a Lei Rouanet em 2025 e abram alas também para o meu segundo vídeo de avaliação da nova instrução normativa. Não viu o primeiro vídeo que eu gravei? Então dá uma paradinha aqui, nesse vídeo, corre para o link que está na descrição do vídeo e assiste, porque aí as informações passam a fazer mais sentido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos específicos que podem ultrapassar o limite de projetos normais, que é de R$ 1,5 milhão. Também vou te falar um pouquinho sobre os valores de ingressos que são possíveis e sobre o valor per capita do projeto. Não sabe o que é isso? Valor per capita? Vai saber a partir de agora. Pode ir colocando o seu like no vídeo nesse momento para não esquecer no final e também fazendo a sua inscrição no canal. O ano está só começando e fazendo isso você recebe informações quentinhas de oportunidades que podem fazer a diferença no seu projeto e na sua carreira. Você sabia que tem um conteúdo especial sobre a Lei Rouanet, onde eu vou simular a inscrição de um projeto diretamente na plataforma do Ministério da Cultura? Esse conteúdo é o aulão Lei Rouanet, como inscrever e aprovar projetos, e ele vai rolar online e ao vivo no dia 30 de abril, às 19 horas, pelo horário de Brasília. Esse aulão vai passar por todas as modificações trazidas pela nova instrução normativa e é uma oportunidade também para você atualizar os conhecimentos. O link para fazer parte do aulão segue logo no começo da descrição do vídeo. E se você está assistindo aqui depois do dia 30 de abril, pode adquirir o conteúdo que foi gravado. Garanta logo esse material, que vai ficar contigo de maneira permanente uma vez adquirido. A ferramenta da Lei Rouanet entende que alguns projetos necessitam de maior investimento sob pena de não acontecer, porque eles têm estruturas diferentes. Mas essa condição não vai ser adivinhada pela plataforma. No começo do cadastro, você precisa delimitar essa informação logo após escrever o título do projeto na plataforma em tipicidade e depois em tipologia. A primeira tipicidade extraordinária para projetos que podem atingir até R$ 6 milhões são chamados projetos específicos. As tipologias aceitas nessa condição são das seguintes ações: ações de incentivo à leitura, concertos sinfônicos, datas comemorativas nacionais com calendários específicos, como por exemplo o Natal, a Paixão de Cristo, desfiles festivos, projetos educativos, incluindo cursos e oficinas e outras atividades pedagógicas, espetáculos de circo, dança e teatro, além de espetáculos musicais que circulem por pelo menos 2 regiões do Brasil ou do exterior, e por aí vai. Não acabou. Ainda podendo chegar ao teto de R$ 6 milhões, nós temos as exposições de artes visuais que tenham museografia ou que sejam relacionadas a acervo de museus, projetos de inclusão da pessoa com deficiência com foco na acessibilidade plena, manutenção de grupos e coletivos artísticos culturais e corpos artísticos culturais estáveis, pesquisas e plataformas de vídeo sob demanda independentes que respeitem o teto orçamentário específico do audiovisual, que está lá no artigo 35 do texto da instrução normativa. O audiovisual tem limites especiais e se você é da área, é importante consultá-los. Com o limite de R$ 15 milhões, podendo captar até R$ 15 milhões, nós temos a tipicidade dos projetos especiais e as seguintes tipologias: festival bienal, festa ou feira, teatro musical e ópera. E alguns projetos ainda podem ultrapassar o limite de R$ 15 milhões, que são os planos anuais ou plurianuais de atividades, patrimônio cultural, construção, restauração e reforma de museus, preservação, digitalização e doação de acervos, conservação e construção e implementação de equipamentos culturais que tenham sido reconhecidos pela área técnica do Ministério da Cultura como relevantes, e também, por fim, o desenvolvimento sustentável de territórios criativos. São esses os projetos que podem varar o teto dos projetos normais. Na hora de criar o seu orçamento, você precisa ter atenção com o valor por pessoa beneficiada, que não pode ultrapassar R$ 300. É também chamado tecnicamente de valor per capita. Você obtém esse valor dividindo o valor total do orçamento pela quantidade de público que previu no produto principal. No entanto, esse limite, esse teto, pode ser desconsiderado se o acesso ao público do seu projeto, da sua proposta, for totalmente gratuito
e também em alguns tipos específicos de evento que estão detalhados no artigo 18 da nova instrução normativa. Agora vamos falar sobre cachês, o máximo que você pode receber de pagamento e automaticamente o máximo que você pode pagar, começando pelo captador de recursos. Essa figura, que consegue viabilizar o patrocínio de uma ou mais empresas, pode se remunerar no máximo com 10% do valor do projeto, do valor total do projeto, desde que esse percentual de 10% esteja assim colocado em custos vinculados e desde que também não ultrapasse o valor de R$150 mil. Qualquer coisa fora desse terreno, fora desses limites, é uma violação, não pode ser feito e, se for feito, você poderá ser punido. O limite de cachê por apresentação para artistas individuais, incluindo mestres e mestras da cultura popular, é de R$25 mil. Já para grupos, coletivos artísticos, banda, incluindo culturas populares, esse limite de cachê é de R$50 mil. Atenção, galera da música, saiba que o limite de cachê por apresentação é de R$5 mil por músico e R$25 mil para o maestro ou regente, no caso das orquestras, incluindo as orquestras tradicionais e populares. Cachês maiores do que estes podem ser conseguidos mediante justificativa no momento que você colocar o item orçamentário na plataforma do MINC. E ele, MINC, pode aceitar ou não. Esses limites todos são colocados no artigo 30. Você pode citar na plataforma, caso no momento que você coloque ali na linha orçamentária, a plataforma indique que o valor médio foi ultrapassado. Você justifica com a regulamentação do artigo 30. Você não pode prever mais do que 10% do orçamento para o pagamento de direitos autorais. E no caso do audiovisual, os direitos de exibição não podem ultrapassar 20% do orçamento. O audiovisual, aliás, também tem os seus limites específicos, que eu já citei aqui no vídeo, uma vez que a Ancine é quem cuida dos principais produtos, como os longas-metragens. Esses limites, conforme falei, podem ser conferidos no artigo 35. Vai lá ver se você é do audiovisual, recomendo mais uma vez. Você pode comprar um determinado equipamento, uma determinada máquina, para a realização do seu projeto cultural, desde que você comprove que a aquisição desse produto sai mais barato do que a locação desse mesmo produto pelo tempo de execução e realização do projeto. E depois que ele acabar, você também pode permanecer com ele desde que você comprove a utilização dele em uma forma e uma destinação cultural. Você pode também fazer como antigamente se recomendava, que é doá-lo para uma entidade pública de natureza cultural. Isso mudou um pouco nessa instrução normativa especificamente. Só que algumas despesas você não pode fazer de jeito nenhum. Por exemplo, promover festas, coquetéis, pagar buffet ou similares, você não pode fazer isso com o recurso da Lei Rouanet. Assim como também não pode confeccionar convites personalizados e destinados à circulação restrita, como, por exemplo, área VIP, camarote, aquele curralzinho. Nada disso também pode ser feito. Assim como também você não pode prever hospedagem em hotel 5 estrelas e nem passagem aérea de classe executiva ou primeira classe, salvo uma boa justificativa, como, por exemplo, a idade avançada da pessoa que vai utilizar esse transporte aéreo ou uma questão dela ser PCD, dela ter alguma dificuldade de locomoção. Isso tudo é colocado no momento em que você coloca a linha no formulário do Ministério da Cultura, no formulário da plataforma Salic. Todo projeto cultural que preveja cobrança de ingresso ou venda de um produto, como um livro, por exemplo, precisa prever uma contrapartida social. Essa contrapartida social precisa ser totalmente gratuita e ela geralmente se dá por oficina, palestra, seminário, curso, que a gente chama de atividade formativa. Porém, mesmo que chegue gratuita ao público, que chegue de forma sem custos ao público, você pode remunerar normalmente os profissionais, como os professores, os palestrantes e os produtores. Esse produto cultural, essa contrapartida é orçada. Na hora de prever a cobrança de ingressos, lá no plano de distribuição, você precisa conhecer algumas regrinhas. 10% de gratuidades podem ser cedidas ao patrocinador.
Outros 10% de gratuidades podem ser usadas em ações promocionais da sua produção, do seu projeto. E outros 10% devem ser objeto de distribuição em caráter social ou educativo. Ou seja, você tem que comprovar que deu essa determinada destinação. Outro percentual, esse de 20%, deve estar situado com valor promocional. E esse valor promocional não pode ultrapassar R$ 50 de custo. Estudantes devem ter assegurada a meia entrada do projeto em pelo menos 40% dos bilhetes ou dos produtos culturais, e idosos e estudantes de baixa renda cadastrados no ID Jovem, pessoas com deficiência, estes têm meia entrada sem limite. Os poucos ingressos de valor cheio não podem ultrapassar o valor de R$ 250. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os projetos aprovados no artigo 18 e no artigo 26. O que vem a ser isso? Afinal, existe uma diferença e é importante que você saiba. Não deixe de acompanhar também os outros vídeos que eu tratei da Lei Rouanet na playlist. Deixe também o seu like. Essas últimas partes desse vídeo foram gravadas no papel, porque o teleprompter do meu celular deu problema. Então, até em solidariedade, faça esse like por mim, além da sua inscrição no canal. Um grande abraço e até lá.